Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Bom, tô eu aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu escolhi uma família para a gente estar meditando a respeito dessa família e como me abençoou essa semana. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida de vocês. E eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Gênesis 12. Então, qual é a família? Quem já adivinhou aí? Gênesis 12, família de Abraão. A gente vai estar falando sobre essa família, né? E eu creio que em alguns determinados momentos a gente vai se identificar, né? Em algumas questões, né? Que esta família viveu, né? A gente vai ver que talvez a nossa família seja um pouco parecida também. Convidaram já os vizinhos, convidaram os amigos para a gente estar meditando na palavra. Então tá, vamos lá. Gênesis 12, e eu vou ler com vocês o versículo 1 e o versículo 2 apenas. E depois vocês vão poder ler toda a história da família de Abraão com calma. É uma história linda. Vamos ler, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Eu queria nesse momento orar com vocês. Pai querido, eu oro a Deus nesta noite. Eu oro a Deus para que a Tua palavra venha se tornar profética. Tua palavra, ela é poderosa. E se a Tua palavra não for reveladora, Pai, nesta noite, ela não passará de um texto lido. Mas Deus, quando vem a Tua unção profética sobre esse texto lido, Pai, ele passa a ser revelador, ele revela, Pai, os anseios do nosso coração e ele passa a ser profético, transformador. E nós oramos, ó Pai, para que isso aconteça nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema do que eu vou falar com vocês nesta noite é restaurando a alegria da promessa. E eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Quem de vocês já recebeu de Deus uma promessa, né? Quem recebeu uma promessa e levanta a mão, compartilha com seus filhos. Filho, você já recebeu uma promessa? Qual a promessa que você recebeu? Né? E talvez você ainda não saiba identificar o que seria receber de Deus uma promessa. E eu vou te ajudar agora a identificar isto. Lembra aquele dia que você estava na igreja ou na sua casa e ao ser lido um texto da Bíblia ou ao ser compartilhado algo do Senhor, parece que em segundos aquele texto ele passa a ter um corpo vivo, ele se torna vivo. E aí, a partir daquele momento, você não tem dúvida, é uma promessa de Deus. Deus está falando comigo através da palavra. E algumas vezes, diante dessas promessas, a gente se emociona, a gente chora. E quem de vocês não recebeu uma promessa já? Uma palavra que você não tem como explicar, mas o seu coração diz para você que Deus falou com você e que aquilo é real, aquilo não é humano, aquilo é espiritual. Isso é promessa. Então, vamos perguntar de novo. Quem de vocês já recebeu uma promessa? Eu já recebi muitas promessas e o nosso tema nessa noite é restaurando a alegria da promessa. E por que isso? Porque quando recebemos de Deus uma promessa, a alegria é notória.
ela é viva e você chega em casa alegre, ou você levanta ali do seu devocional, né, cheio de energia para o seu dia a dia. Por quê? Porque Deus falou com você e você tem aquela promessa, você se sente motivado, você se sente encorajado. E Abraão, como eu, como você, ele recebeu de Deus uma promessa. Ele estava morando junto com a sua parentela, com os seus parentes, com os seus pais, e Deus falou para Abraão. Abraão, ele se chamava Abrão ainda. Abrão, sai do meio da tua parentela, sai da casa dos teus pais, porque eu quero fazer de você, Abraão, uma grande nação. A sua família vai ser muito numerosa, Abraão. E Abraão recebeu aquela promessa. Ele ficou muito feliz com aquela promessa e ele não tinha filhos. Ele era casado com Sara, né? Com Sarai, que era o seu antigo nome. E Sara, ela era estéril. Ele não tinha filhos, mas ele tinha uma promessa, né? Como muitas vezes eu e você, nós temos uma promessa. Aquilo ainda não aconteceu, mas eu tenho a promessa, né? Eu posso não ter nada, mas eu tenho a alegria da promessa, até que a promessa se cumpra. E Abraão, muito feliz, ele alegre, né? Porque Deus havia, né, revelado, né, o destino dele através dessa promessa, e ele já tinha certeza: eu vou ter filhos, eu vou ter uma grande família. E aí ele saiu da casa dos seus pais, né, do meio da sua parentela, apenas com a promessa e a alegria da promessa. Ele não sabia para onde ia. E Sarai, a sua esposa, foi junto com ele, com a alegria da promessa no coração e com a fé e a confiança de que Deus estaria com eles em toda a trajetória, em todo o caminho. Mas algo que acontece no meio da nossa trajetória, queridos, algo não, vou dizer que muitas coisas ocorrem no meio dessa trajetória, da nossa caminhada, até que a promessa de Deus se cumpra. E algumas coisas, elas aparecem no nosso caminho e que acabam roubando a nossa alegria da promessa. Eu comecei perguntando se vocês tinham uma promessa, e eu creio que todos vocês têm. E se você não tem uma promessa, antes que termine essa reunião, Deus vai falar com você e vai acender no seu coração uma promessa. Mas no decorrer da nossa trajetória, circunstâncias ocorrem, e eu listei algumas delas. Circunstâncias que se levantam para acabar, para roubar a nossa alegria da promessa. E uma delas é mudanças. As mudanças não são fáceis. E a gente tem vivido dias onde tudo mudou na nossa vida, quase tudo mudou. Muitas coisas mudaram na nossa rotina, o nosso modo de viver, o nosso modo de trabalhar, o nosso modo de realizar as coisas. E as mudanças, elas trazem insegurança, né? Quem em momentos de mudança acabam não devendo explicações para as outras pessoas, no momento de mudanças a gente deve satisfação para as pessoas, né? Porque a gente é um ser que é coletivo, a gente convive com os outros. Agora eu queria falar sobre Abraão. Imagina, Abraão junto com seus pais, ali tinha toda a segurança, tinha água para o seu rebanho, né? Tinha tudo que ele precisava, ele era um homem próspero. Aí ele chegou para o pai dele e falou: pai, olha, eu preciso fazer uma mudança. Eu preciso fazer uma mudança. E o pai dele: mas por que, Abraão? Tá te faltando alguma coisa? Né? O que aconteceu? E Abraão falou: não, pai, tudo vai mudar na minha vida. Por quê? Porque Deus me deu uma palavra. Imagine como que o pai dele recebeu esse comunicado, né? Mudanças, elas não são fáceis. Elas mexem muitas vezes com a nossa estrutura familiar. As mudanças, elas mexem
mexem com a nossa estrutura emocional e a gente é obrigado a dar sim explicações e satisfações. E aí, de repente, o pai de Abraão perguntava: tá bom, filho, eu entendo que Deus falou com você, mas Abraão, para onde você vai? Aí Abraão vira para o pai dele e fala assim: pai, eu ainda não sei, o Senhor vai me mostrar. Ah, querido, sabe, nessa nossa trajetória em busca da promessa, muitas vezes a gente não sabe muito bem onde a gente vai chegar. A gente sabe que a gente tem que dar o nosso próximo passo, a gente não vai saber muitas vezes como será o dia de amanhã, mas temos que dar o nosso passo. Deus sabe como vai ser, Deus sabe como vai ocorrer, Deus sabe como as coisas vão se encaixar. Isso é agir pela fé. Muitas vezes quando a gente vai falar para o outro, olha, eu tô caminhando, Deus sabe onde vai chegar, Deus sabe como isso vai dar. Tem gente que fala: meu Deus do céu, isso não é normal, como que uma pessoa vive dessa forma pela fé? O que é isso? As pessoas não compreendem o que é viver pela fé, mas Abraão foi. Mudanças muitas vezes elas roubam a alegria da promessa, porque traz insegurança. Imagine ele naquele deserto: meu Deus, eu larguei tudo, mas eu não sei muito bem para onde eu estou indo. Mas eu estou indo. Talvez as mudanças da sua vida tenham roubado a alegria da promessa que Deus te deu. Mas fique firme. O que Deus te prometeu vai se cumprir. Ainda que as mudanças abalem a sua estrutura familiar ou emocional, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Muitas vezes, sabe, na nossa trajetória, na nossa caminhada, até que a promessa de Deus se cumpra, acontecem coisas desagradáveis. Abraão não tinha filhos, mas ele tinha um sobrinho ao qual ele tinha um apego emocional muito grande, que era Ló. Porque Ló era filho do irmão de Abraão que morreu. O irmão de Abraão morreu e como Abraão não tinha filhos, ele acabou cultivando uma afetividade com aquele menino, acabou criando o menino como filho, ele era muito próximo. Mas Deus tinha falado para Abraão: sai do meio da tua parentela. Sai, é hora de recomeço, é hora de estar somente você com aqueles que são da sua casa, né? É época de isolamento, a gente tem ouvido tanto isso. Mas Abraão levou Ló, só que Deus não tinha pedido para levar Ló. Deus tinha pedido para ele ir apenas com Sarai, e ele levou. Então, no meio do caminho, houve discórdia entre os servos de Ló e os servos de Abraão, Aconteceu ali uma confusão que você vai poder ler o texto em casa para poder compreender melhor essa história. Mas algo que aconteceu também, que possivelmente ocorreu para roubar a alegria da promessa que estava no coração de Abraão, o rompimento com as pessoas. Porque muitas vezes Deus coloca pessoas na nossa vida e outras vezes Deus retira pessoas das nossas vidas. E a gente não sabe o porquê que essas coisas acontecem. Mas algo que eu aprendi é que as pessoas, elas sempre são bênçãos. Quando elas não são bênçãos, elas são lição. Aprenda com isso. E Deus falou para Abraão: Abraão, não é para estar junto. É tempo agora de separar, porque eu quero trabalhar com a sua família, Abraão. Então, às vezes, o rompimento de pessoas, o rompimento com pessoas que a gente não esperava. Às vezes a gente olha e fala: poxa, mas parecia ser tão meu amigo, parecia ser tão próximo. Poxa, por quê? Poxa, não entendo. Ai, que situação chata, E
Problemas com relacionamentos, eles ocorrem no decorrer da nossa caminhada, porque Deus quer nos ensinar algumas coisas. E Deus quer nos ensinar que nós não podemos ser dependentes do amor e da aceitação das pessoas. Nesta caminhada no deserto, somente Ele é suficiente para suprir todas as nossas faltas. Sabe, queridos, muitas vezes nesse processo, até que a palavra, a promessa de Deus se cumpra, Deus nos ensina. E Deus nos ensina muito através das pessoas. E eu queria dizer para vocês, né? Olha, aprendam comigo. Porque a gente acaba tendo muita experiência com pessoas, né? O problema não são as pessoas. Deus quer trabalhar no seu coração. Deus trabalha com você. Deus trabalha com as pessoas que Ele retirou do seu caminho, porque Deus não quer que sejamos dependentes do amor das pessoas, da aceitação das pessoas. Deus quer que sejamos dependentes dEle. E nessa trajetória com o Senhor eu aprendi que muitas vezes Deus retira alguém para nos ensinar a ouvir dEle, a ouvir apenas o conselho do Pai e a depender somente do conselho do Pai. Deus nos ensina a não ser dependente de ninguém que não seja Ele. Agora imagine aquele rompimento. Para Abraão foi muito difícil naquele momento, aquele rompimento. E aí Deus vem em Gênesis 13, versículo 14, e diz assim para Abraão: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. E eu tornarei a sua descendência tão poderosa como o pó da terra. E se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Aí naquela falta, né? Naquela falta que o coração de Abraão estava sentindo do seu sobrinho, né? Porque quem já vivenciou rompimento com pessoas sabe o quanto isso é doloroso. Aí Deus chega, como Deus é maravilhoso, né? Pai de amor, né? Pai que abraça, Pai que acolhe. Deus compreendeu aquele momento de ser para Abraão: Abraão, olhe para o norte. Deus quis dizer: Abraão, olhe para frente. Aí Deus depois falou para Abraão: olhe para o sul, dá uma olhadinha para trás. Olha de onde que eu tirei, Abraão. Olha para toda a sua história, eu estou com você. Olhe para trás, olhe para frente, olhe para os lados, né? Tem muita coisa além dessa circunstância que você está vivendo. Porque em alguns momentos, em momentos difíceis, a gente só consegue enxergar ali o nosso quadrado, né? Tem até um ditado que diz que cada um deve estar no seu quadrado. Mas aí Deus vem com todo amor e diz: não, Abraão, quero você só nesse quadradinho, não. Olha para os lados, olha para frente. Você está vendo toda essa terra no norte, sul, leste, oeste. Toda essa terra será tua, da sua descendência. Você não está sozinho porque Ló foi embora. Você não está sozinho. Sabe por quê, Abraão? E Abraão lá no deserto, e aí Deus usa coisas simples para falar com a gente. E deserto que mais a gente vê é areia, é pó. E aí Deus falou para Abraão: Abraão, olha aí para a areia, olha para o pó. A tua descendência vai ser tão numerosa como a areia, Abraão. Abraão, você consegue contar areia?
Aí Abraão respondeu: não, impossível contar areia. E aí Deus falou: será impossível contar a tua descendência. Ló foi embora, mas não terminou por aí. Eu ainda tenho muito a fazer na sua vida. Olha para frente, continua caminhando, eu tenho coisas novas. Mas a gente está falando sobre não perder a alegria da promessa. Existem mais algumas coisas que infelizmente roubam a alegria da nossa promessa, e uma delas é a espera ou a demora. Muitas vezes a gente olha para a nossa situação e a gente pensa que Deus está demorando, né? Não é fácil esperar. Quem gosta de esperar, alguns momentos na nossa vida que parece que nada muda, né? E Abraão, triste, diz para Deus: Senhor, que mais eu posso esperar? Já haviam passado 10 anos. E Abraão disse: um filho não me deste, e Eliezer, um escravo nascido na minha casa, que vai ser meu herdeiro, pai. E aí Deus disse para Abraão: Abraão, não será Eliezer o teu herdeiro, mas será um filho nascido de você que será o seu herdeiro. Imagine, queridos, a espera não é fácil. Eu não sei quanto tempo você tem esperado, né? Não sei se o mesmo tempo que Abraão, porque Abraão esperou muito. Eu sei que o momento de espera, esse momento onde parece que Deus está demorando, não é fácil esse momento. Mas aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não perca a alegria da sua promessa, da promessa que você recebeu. Mesmo que pareça demorar, mesmo que a sua espera seja longa demais aos seus olhos, não perca a esperança no seu Pai. E nesses momentos, algumas outras coisas que aparecem, né, e que nos fazem perder a alegria da promessa é o isolamento. A gente se isola. Abraão tinha ali uma promessa, né? E depois, com a demora, com a espera, a gente percebe que ele veio perdendo a alegria da promessa, né? A voz de Deus foi ficando distante, aquela promessa estava demorando muito para se cumprir, e a gente percebe que Abraão começou a se isolar. Sabe, querido, se a tua promessa, se aquilo que Deus prometeu está demorando, se você tem esperado muito, se no meio do caminho, no meio dessa trajetória, você percebeu que talvez algumas pessoas te abandonaram, né? Algumas pessoas saíram do caminho e você fala: meu Deus do céu, tá tudo tão difícil, cadê a minha promessa? Talvez você esteja isolado como Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele resolveu ficar dentro da tenda dele. E aí Deus certo dia disse para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, porque não eram casas, né? Eram tendas. Abraão, sai da tua tenda. Se Deus apareceu especificamente para Abraão naquele momento para dizer: Abraão, sai um pouco de casa, com certeza ele estava muito isolado. Talvez você esteja assim. Deus não quer que você se isole desta forma. Deus não quer que você rompa com pessoas. Deus quer que você olhe para algo além. E aí Deus falou assim: você precisa sair daí de dentro. Você precisa sair desse local de isolamento sozinho com você mesmo. Você precisa sair um pouco desta situação. E aí Deus disse: Abraão, olhe para as estrelas. Sabe o que Deus nos ensina nessa noite, queridos? Quando tudo estiver difícil nessa trajetória até que a tua promessa se cumpra,
saia da sua tenda, olhe para o céu, olhe para as estrelas, porque ainda que tudo se desorganize aqui na terra, você olha para a terra, Senhor, você pode dizer, Senhor, tá tudo desorganizado na empresa que eu trabalho, tá tudo desorganizado na minha casa, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, onde parece que a sociedade inteira se desorganizou, a política se desorganizou, mas Deus disse para Abraão, Abraão, olha para o céu. Abraão, olha para as estrelas. Deus está falando para mim e para você também nesta noite, nesse momento onde parece estar tudo desorganizado. Olhe para o céu, porque o céu não se desorganiza. Esta noite você vai dormir. E quando você levantar, não sei qual horário que você vai levantar, o sol vai estar brilhando no mesmo lugar. O céu e a terra não se desorganizam. Deus não permite que as coisas, que as leis da natureza, que a lei que organiza o dia, que estabelece o dia e noite se desorganiza. Ele está no comando. Sabe, olhe para o céu, não se isole. Eu sei que é um momento que a gente não pode estar junto com todo mundo, mas ainda que seja de maneira virtual, esteja com as pessoas, ainda que seja online, compartilhe as questões que estão dentro do seu coração. Não se isole. O isolamento faz com que você perca a alegria da promessa. Deus não quer que você perca a alegria da promessa. Sabe por quê? Porque a promessa vai se cumprir. Seja feliz até esse dia do cumprimento da palavra, porque o Deus que prometeu está ao seu lado. Ele não te abandona. O céu não se desorganiza. E aí, mais uma vez, Deus fala com Abraão e Abraão chega em casa todo feliz. Porque Deus veio restaurar a alegria da promessa no coração de Abraão, pediu para Abraão olhar para o céu, né? E enfim, e falou claramente mais uma vez ao coração de Abraão, e ele chegou para Sara e contou tudo aquilo, e quando Sara ouviu tudo aquilo, Sara se excluiu da promessa. E Sara virou para o seu marido e disse: Deus disse para você mais uma vez que um filho nascido de você vai ser o seu herdeiro, e desse herdeiro você terá uma grande família e será um grande povo. Então o impedimento sou eu. E aí Sara disse: fica com a minha escrava. E quando a minha escrava, através do filho da escrava, você terá a sua descendência. Sara se excluiu da promessa. Sara achou que a promessa estava demorando. Algo que eu vou dizer para você nesta noite: não se exclua da promessa. Não exclua ninguém da sua casa desta promessa. A promessa é para você, a promessa é para sua esposa, a promessa é para o seu marido, a promessa é para sua família. É para sua família. E Sara se excluiu da promessa. Abraão permitiu que Sara se excluísse. Não permita. Os seus filhos estão incluídos na bênção que o Senhor tem para sua casa. Confie, não exclua ninguém, a bênção é para vocês. Ainda que percamos a alegria da promessa, não se exclua da promessa. Que tem momentos que a gente amanhece meio triste, fala: meu Deus, o Senhor falou comigo, mas hoje está tudo tão difícil. Ainda que os momentos sejam difíceis e você perca a alegria, não se exclua da promessa. Aquilo que Ele falou, aquilo que Deus falou era para você, aquilo que Deus falou era para sua casa. Não se exclua. E a exclusão de Sara da promessa trouxe muitos problemas para a casa dela, porque a escrava engravidou. Imagine como ficou o coração de Abraão, que esperava um filho dele, vendo a barriga da escrava crescer. E aí, dentro daquela casa, né, a partir daquele momento, o ambiente fechou dentro daquela casa.
Porque a Bíblia diz que a escrava passou a desprezar a Sara. E aí foi aquele conflito dentro de casa, que situação difícil. Não se exclua da promessa, queridos. Quando a gente se exclui, a gente traz problemas sérios para dentro da nossa casa. E foi muito complicado. E aí a Bíblia diz que Deus veio mais uma vez para Abraão naquele momento difícil, naquela crise conjugal que ele estava vivendo, e diz para Abraão: Abraão, eu tenho uma aliança com você, Abraão, com a sua casa. Eu quero, Abraão, estabelecer a minha aliança. Toda a sua descendência vai ter a minha marca, a marca no corpo, a marca da circuncisão. E toda a sua família, eu vou através de você, eu vou estabelecer a minha aliança, Abraão. O seu nome não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão, que significa pai de muitas nações. Aí Deus falou: o nome de Sarai não será mais Sarai, mas será Sara, porque ela não será mais estéril, ela será fértil. Muda o nome de Sara. Mas Abraão já estava tão conformado com aquela situação, ele já tinha Ismael. E aí Abraão vira para Deus e diz: ah, Senhor, riu. Abraão riu, falou: ah, Senhor, permite que Ismael seja meu herdeiro. E aí Deus disse: não, Abraão, um filho nascido de você e Sara será o seu herdeiro, porque eu não excluo ninguém da promessa. Sabe, queridos, o teu filho não está excluído da promessa, ele está incluído. A sua esposa não está excluída da promessa, é através dela. O seu marido não está excluído da promessa. Não, queridos, creia, Deus não exclui ninguém da promessa. Deus quer fazer da sua família uma família abençoada, para que através da sua família muitas famílias sejam abençoadas através de você, através da sua casa. E aí Deus vem para restaurar a alegria da promessa dentro daquele lar. A Bíblia diz que Abraão, ele estava sentado à porta da tenda na hora mais quente do dia. Lá em Gênesis 18, na hora mais quente do dia. Uma vez eu ouvi a missionária Edmeia Williams dizer que como Abraão suportou estar à porta da tenda na hora mais quente do dia, se não fosse por outro motivo, né? Gente, a coisa estava feia dentro de casa. O ambiente estava ruim dentro de casa. Ele preferiu ficar lá na porta da casa, né, do que ao lado da mulher rixosa. Imagine como estava Sara, né? Porque a amargura, a tristeza transforma as nossas palavras, né? Imagine como estava Sara, né? Imagine como estava aquele relacionamento. Imagine como estava também o coração de Abraão diante daquela situação. Havia ali um conflito familiar e Abraão estava sentado na porta de casa e Sara lá dentro. Eu acho que quando ele entrava, ela saía, né? Eu acho que vocês, né, alguns de vocês devem conhecer, né, essa história muito bem, né? Onde há problema, né? As pessoas têm dificuldade de estar perto, de olhar no olho. E estava bem assim a situação. E aí Deus chega mais uma vez para Abraão e diz: Abraão, onde está Sara, a sua mulher? E Deus veio restaurar Sara. Deus veio restaurar a promessa que tinha dado para o casal. Sara tinha se excluído da promessa, mas Deus veio restaurar todas as coisas, né? E a Bíblia diz que Deus falou: olha, eu voltarei de novo. E quando eu voltar, Sara vai estar grávida, porque é através de Sara, é através do filho que vai nascer do ventre de Sara que eu vou estabelecer a minha aliança.
E a Bíblia diz que Sara riu. Sara estava ouvindo a conversa, bem coisa de mulher, né? Mulher é curiosa, né? E eu tenho que dizer para vocês que todas as vezes que eu leio esse texto, eu me coloco no lugar de Sara e eu acredito que se eu fosse Sara, eu também estava escutando, né? E eu acredito que a maioria das minhas amigas estariam escutando também. E aí Sara riu. Porque toda a alegria da promessa que Deus havia dado há 25 anos atrás, ela foi restaurada. Deus veio restaurar tudo aquilo. E Sara pensou com ela mesma: poderei eu agora com 90 anos ser mãe? Ela deu risada. Não é uma coisa comum. E Abraão com 100 anos ser pai? E ela ria, né? É para ter crise de riso, né? Isso vai acontecer na sua vida, queridos, quando Deus vier restaurar todas as coisas, quando Deus vier restaurar a alegria da promessa, porque aquele que falou é fiel para cumprir. E aí o anjo disse: Sara, por que você riu? E aí ela falou lá de trás onde ela estava: não, eu não ri. E o anjo disse: você riu sim, Sara, porque eu vejo todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Deus vê o teu riso, Deus vê o teu choro, Deus vê todas as suas necessidades, Deus vê as tuas angústias familiares, Deus vê e compreende os conflitos que você está vivendo, né? Sejam interiores, sejam emocionais. Deus vê todas as coisas. Ele sempre chega para restaurar a alegria da promessa, e Ele chega na hora certa. E aí o anjo disse: haveria alguma coisa impossível para mim, Sara? Haveria alguma coisa impossível para mim, Abraão? Não há impossíveis para Deus. Deus faz da estéril mãe de filhos, assim como Deus fez com Sara. Sara engravidou sim na velhice. Sara engravidou. Imagine a alegria daquela família, imagine a alegria daquela casa, né? Eu tô aqui compartilhando essa palavra e de repente você aí que está ouvindo, né, pode tomar posse também, né? Nesse período de isolamento, onde a gente está muito dentro de casa, a tendência é namorar um pouco mais, né? Então acredito que muita gente vai aparecer grávida, né? Que venha unção de fertilidade sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que Deus faz da estéril mãe de muitos filhos, né? Essa semana, a semana do Dia das Mães, se você não pode gerar, tome posse dessa palavra, queridos, que o Senhor abra o seu ventre, porque não há impossíveis para Deus, né? Não há impossíveis para Deus. Se você tem clamado pelo seu marido, não há impossíveis para Deus. Se você tem clamado pela sua esposa, não há impossíveis para Deus. Agarre-se na sua promessa. Olha, queridos, esta palavra, ela vem nesta noite para restaurar a alegria da promessa que o Senhor te deu. E eu quero que você reflita sobre esta promessa. O que Deus te falou a respeito do seu ministério, queridos? Reflita. O que Deus te falou, te disse a respeito da sua casa, a respeito de você? O que Deus te disse a respeito da sua vida financeira? Eu venho nesta noite para restaurar não a promessa, porque aquele que falou é fiel para cumprir, mas eu venho nesta noite para restaurar, através desta palavra, a alegria da promessa que Deus te deu, porque ela vai se cumprir. Aquilo que Deus disse na sua vida vai se cumprir, queridos. Creia, não duvide. E agora, nesse momento, eu queria, junto com vocês, lembrar de cada promessa, de cada palavra, e nós vamos orar. Lembre-se, queridos, da promessa. Lembre-se daquilo que um dia Ele te falou. Lembre-se do teu chamado. Lembre-se daquilo que você prometeu no altar a respeito do seu casamento,
Lembre-se das promessas que Deus deu a respeito do seu filho, quando ele estava sendo gerado, enquanto sua barriga crescia. Lembre-se das promessas, lembre-se das promessas. Ora lama xerecaia, lama saia. Vamos orar, queridos. Lembre das promessas, lembre das promessas. Oh Espírito Santo, eu oro nesta noite por cada família. Eu oro para que venha a alegria da promessa. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha trazer à memória dos teus filhos aquilo que pode trazer esperança, Senhor. Oh Deus, muitas coisas têm se levantado para roubar a alegria da promessa, para roubar a esperança, Jesus. Às vezes pessoas se levantam, as mudanças, as dificuldades se levantam, Pai. Oh Deus, mas vem com a tua alegria nesta noite. Vem com a alegria da tua promessa, vem inunda esta casa com esta alegria. Oh Deus, confirma todas as palavras que o Senhor disse, Pai. Confirma, Espírito Santo, confirma, Deus. E eu oro, Pai, por pessoas, ó Deus, que ainda não identificaram promessas na sua vida. Oh Deus, eu oro por estas pessoas, ó Pai. Oh Deus, e eu sei, ó Deus, que nesta noite o Senhor diz a cada um deles que eles são filhos, que eles foram chamados. Oh Espírito Santo, que essa palavra caia no coração deles, ó Pai. Oh Deus, o Senhor é aquele que cuida dos filhos, que o Senhor cuida dos filhos como cuida da menina dos nossos olhos, que o Senhor protege os seus filhos, o Senhor os guarda, o Senhor os livra. Oh, você é filho. Essa é a melhor promessa que alguém pode ter. E um dia você vai morar com o Pai. A palavra do Senhor diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: eu vou preparar lugar. Existe promessa de uma casa para você. Oh, eu sei que muitos estão orando, pedindo a Deus uma casa terrena. E o Senhor diz que Ele vai te dar esta casa. Mas acima de tudo, você já tem uma casa, já há um lugar para você ao lado do Pai, já há uma casa celestial para você. Eu oro por cura nesta noite, eu oro por cura. Oh Deus, em nome de Jesus, de pessoas que estão com tendinites, estão com os nervos muito inflamados. Em nome de Jesus, toda inflamação nos nervos saia. Em nome do Senhor Jesus, receba a cura, receba a cura. Todas as dores nos joelhos, em nome de Jesus, dificuldades para subir ou descer escada. Oh, em nome de Jesus, Espírito Santo, toca esses joelhos, anestesia esses joelhos, promove cura, promove libertação. Oro, Pai, nesta noite, por todos aqueles que estão doentes, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que estão com o vírus do Covid, que estão com sintomas, ó Pai, eu oro. Oh Deus, envia saúde, cura, libertação, ó Pai, para cada um deles. Oro por esta casa que está assistindo, ó Pai, esta reunião. Oro para que esta casa seja próspera. Oro para que nada falte dentro desta casa. Oro para que o Senhor repreenda o devorador e tudo aquilo que não provém de ti saia em nome de Jesus. Todo tipo de perturbação. Eu oro, Pai, para que neste lugar reine a tua
tua paz e a tua paz seja abundante neste lugar. A tua saúde seja abundante neste lugar e que a alegria de cada promessa tua venha a ser restaurada neste dia, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados, queridos. Receba esta palavra e não permita que nada venha roubar esta palavra. Nada venha roubar. Vocês são muito queridos, muito amados. Que Deus abençoe vocês. Amo muito vocês. Um beijo no coração, queridos. Graça e paz.